Durante séculos, exploradores desapareceram tentando encontrar um lugar que talvez nunca devesse ser descoberto. As lendárias minas do rei Salomão. Um reino associado a ouro inimaginável, conhecimentos ocultos e riquezas tão absurdas que alguns acreditavam que não eram totalmente humanas. Mas talvez o mais estranho seja que antigas histórias afirmavam que o verdadeiro segredo das minas não era o ouro, era o conhecimento escondido junto dele. O rei Salomão atravessou séculos como uma figura cercada de mistério. Textos antigos descreviam um homem associado à sabedoria absoluta, riqueza inimaginável e conhecimentos considerados proibidos. Algumas tradições afirmavam que ele possuía acesso a segredos ocultos da realidade. Outras diziam que suas riquezas vinham de um lugar escondido do mundo, as Minas Perdidas. Segundo antigas narrativas, as minas estavam escondidas em regiões impossíveis de atravessar, cercadas por montanhas, desertos e túneis subterrâneos. Expedições desapareceram tentando encontrá-las. Algumas nunca retornaram. E as poucas histórias que sobreviveram falavam sobre corredores gigantescos esculpidos na pedra, cobertos por símbolos desconhecidos. Relatos descreviam quantidades absurdas de ouro, muito além do que seria normal para civilizações antigas. Alguns pesquisadores acreditavam que os textos eram exagerados. Outros suspeitavam que algo enorme realmente existiu. Mas existe um detalhe perturbador. Certas histórias afirmavam que o ouro das minas era tratado quase como algo sagrado ou perigoso. Dizem que o ouro nunca brilhou de verdade. O que brilhava era a mente humana diante dele. Muito antes dos bancos. Muito antes das coroas. Muito antes das guerras modernas. Existia uma obsessão. Uma fome silenciosa que atravessava desertos, afundava navios e fazia reis enlouquecerem dentro dos próprios palácios. Porque o ouro não era apenas riqueza. Ele parecia eterno. Não enferrujava, não apodrecia, não desaparecia com o tempo. Enquanto impérios viravam poeira, o ouro continuava intacto, frio, imortal. E foi exatamente isso que transformou o metal em algo quase divino. Civilizações antigas acreditavam que o ouro era a pele dos deuses. No Egito, ele era ligado ao sol. Na alquimia, representava a perfeição absoluta. Para reis antigos, possuir ouro era possuir poder sobre o próprio destino. Mas existe algo ainda mais estranho. Algumas versões da lenda afirmam que Salomão não buscava apenas riqueza, mas conhecimento. Manuscritos antigos mencionavam símbolos celestes, frequências, geometria sagrada e rituais ligados à consciência humana. Como se as minas escondessem algo muito maior do que metais preciosos. Um tipo raro de sabedoria antiga. Os antigos acreditavam que a sabedoria era uma forma de poder superior ao ouro. Porque o ouro podia comprar exércitos. Mas o conhecimento podia controlar civilizações inteiras. E é aí que os rumores começam. Textos proibidos afirmam que Salomão possuía bibliotecas ocultas sob o templo. Salas seladas. Pergaminhos trancados longe dos olhos do mundo. Manuscritos contendo fórmulas, símbolos, astronomia, linguagem ritualística e conhecimentos considerados perigosos demais para a humanidade. Alguns acreditavam que esses textos ensinavam a manipular a mente humana. Outros diziam que continham nomes secretos capazes de invocar entidades.
E havia quem afirmasse algo ainda mais estranho, que Salomão havia descoberto padrões invisíveis do universo. Frequências. Geometria sagrada. Símbolos capazes de alterar percepção, emoções e até destinos. Durante séculos, exploradores tentaram localizar as minas através de mapas fragmentados. Alguns desapareceram. Outros enlouqueceram perseguindo pistas impossíveis. E lentamente, a busca pelas minas começou a parecer menos arqueologia e mais obsessão. No começo, parecia apenas arqueologia. Uma expedição. Um mapa antigo. Uma lenda perdida no deserto. As minas de Rei Salomão eram tratadas como um mistério histórico. Algo para estudiosos. Exploradores. Homens fascinados pelo passado. Mas alguma coisa mudava depois da primeira pista. Porque aqueles que começavam a procurar pelas minas raramente conseguiam parar. Era como uma febre silenciosa. Primeiro vinham os livros. Depois os mapas. Depois noites sem dormir analisando símbolos, rotas antigas, relatos esquecidos em bibliotecas cobertas de poeira. E sem perceber, a busca deixava de ser científica. Virava pessoal. Homens abandonavam famílias. Gastavam fortunas inteiras. Cruzes marcavam desertos onde expedições desapareceram tentando encontrar uma entrada que talvez nunca tenha existido. Como toda grande lenda, as minas também carregavam histórias sombrias. Algumas tradições afirmavam que quem buscava apenas ganância nunca encontrava a saída. Outras descreviam sons estranhos ecoando nos túneis, como se algo permanecesse vivo nas profundezas. Os relatos antigos descrevem entradas escondidas entre montanhas secas e cavernas profundas. Túneis estreitos. Corredores subterrâneos que pareciam não terminar nunca. Dizem que alguns homens entravam ali convencidos de que sairiam carregando ouro. Mas não saíam. No começo, eram tratados como acidentes. Exploradores perdidos. Mapas errados. Desmoronamentos. Até que certas histórias começaram a se repetir vezes demais. Grupos inteiros desapareciam sem deixar rastros. Cordas eram encontradas cortadas. Tochas apagadas. Ferramentas abandonadas no chão como se alguém tivesse simplesmente evaporado no escuro. E os sobreviventes voltavam diferentes. Alguns juravam que os túneis mudavam de forma. Outros diziam ouvir passos atrás deles mesmo estando completamente sozinhos. Imagine caminhar por corredores subterrâneos gigantescos, iluminados apenas pelo reflexo dourado nas pedras. Silêncio absoluto. Poeira antiga. E a sensação constante de estar sendo observado por algo invisível. Talvez seja exatamente isso que tornava as minas tão perturbadoras. Alguns relatos mencionavam pedras cobertas por inscrições desconhecidas. Símbolos repetidos em padrões matemáticos. Como se antigas civilizações tentassem registrar algo que não podia ser explicado apenas com palavras. Talvez o verdadeiro tesouro nunca tenha sido ouro. Existe uma teoria ainda mais perturbadora. Alguns acreditavam que as minas eram utilizadas não apenas para mineração, mas para rituais ligados ao som e à vibração. Certas câmaras subterrâneas amplificavam frequências naturais, como se toda a estrutura tivesse sido construída para produzir estados alterados da mente humana. Talvez o mais estranho sobre as minas do rei Salomão seja o silêncio. Por que uma descoberta desse tamanho deveria ter mudado completamente a história?
E ainda assim, tudo permanece envolto em lendas, fragmentos, relatos, mapas perdidos. Como se algo tivesse apagado deliberadamente os rastros. O ouro sempre exerceu fascínio profundo sobre a humanidade. Não apenas pelo valor, mas pelo simbolismo, poder, imortalidade, divindade. Talvez civilizações antigas enxergassem o ouro de forma muito diferente da nossa. Hoje, o ouro é visto como luxo. Joias, relógios, barras guardadas em cofres silenciosos. Mas para as civilizações antigas, o ouro nunca foi apenas dinheiro. Ele era algo muito mais profundo, muito mais perigoso. Porque o homem antigo não enxergava o mundo como enxergamos hoje. Tudo possuía significado espiritual. O céu, as estrelas, o fogo, os metais escondidos sob a terra. E entre todos eles, o ouro parecia diferente. Algumas histórias desaparecem com o tempo. Outras continuam retornando através dos séculos. E talvez exista um motivo para que a lenda das minas do rei Salomão nunca tenha sido esquecida. Porque certos mistérios parecem continuar esperando para serem encontrados novamente. Talvez as minas do rei Salomão fossem apenas uma lenda. Ou talvez representem algo muito maior. O desejo humano por poder, conhecimento e segredos escondidos além do alcance comum. Se este vídeo encontrou você, escreva nos comentários, eu encontrei o mapa. E inscreva-se no Éter Proibido para continuar explorando manuscritos ocultos, civilizações esquecidas, e os mistérios enterrados sob a história humana. Porque algumas riquezas parecem continuar chamando através do tempo. Éter Proibido.